Quantas vezes você empurrou algum projeto com a barriga por medo dele não estar bom o suficiente? Daí, não apenas o projeto demorou para ficar pronto, mas você deixou de colher resultados por causa desse perfeccionismo. Se você é como a maioria das pessoas, imagino que já tenha passado por isso muitas vezes. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o papel do líder na hora de definir os critérios mínimos para começar a rodar um projeto ou processo. Além disso, eu vou mostrar um exemplo real de como colocar essas ideias em prática. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Milor Machado, CEO do GPS de Gestão, e hoje eu vou falar sobre um inimigo muito comum da produtividade, o perfeccionismo. Seja por medo de falhar ou simplesmente por ter vergonha de entregar alguma coisa incompleta, muitas vezes nós ficamos empurrando algum projeto importante com a barriga, ao invés de colocar para rodar e começar a colher os resultados o mais rápido possível, para a gente poder aprender com o processo. E quando a gente fala de liderança, esse impacto negativo do perfeccionismo é ainda maior, já que o time ele passa a criar uma série de complexidades desnecessárias, o que gera atrasos e deixa de gerar resultados que seriam obtidos se o time fosse mais ágil. Para exemplificar esse assunto, eu vou dar um exemplo pessoal meu em que eu consegui deixar de lado um pouco esse perfeccionismo e estou muito satisfeito com o resultado. Basicamente, a gente definiu há muito tempo na nossa estratégia que produção de conteúdo era um pilar muito chave, como por exemplo esse vídeo que você está vendo aqui. A gente entendeu que o pilar de conteúdo ele ajudaria a criar autoridade, a educar o nosso cliente e servir de certa forma como uma prova, uma demonstração da nossa consultoria. E dentro desses materiais, como o nosso conteúdo ele exige um certo nível de profundidade, ele não é uma coisa muito trivial, a gente chegou à conclusão de que o podcast seria um ótimo formato para levar essa estratégia adiante, porque ele tem profundidade e você consegue entrar num nível de detalhes muito maior do que outros formatos de conteúdo, que o pessoal tem expectativa que seja uma coisa mais rápida. Só que assim, eu não sei se você já gravou ou tem algum processo de publicação de podcast, ele não é uma coisa tão trivial assim. Você tem que definir qual que é o formato da gravação, tem que fazer um teste com os microfones, porque como o foco é só no áudio, se o microfone estiver ruim não vai funcionar bem. Tem que pensar em agenda de convidados, que no nosso caso a gente definiu que o podcast idealmente ele vai ter algum convidado para falar sobre um tema. Ou seja, tem toda uma operação que não é muito tranquilo de você executar. E além de você ter que colocar para rodar esse processo do podcast, você ainda precisa ter um processo de melhoria desse podcast. Por quê? Você tem que ver o que o pessoal está gostando ou não, analisar as métricas, pensar em formas de divulgação, desde montar o roteiro, organizar os convidados e gravar e produzir, tem toda uma complexidade aí que não é uma coisa tão trivial assim, como por exemplo começar a fazer um post no blog, que é escrever o texto e publicar. Tem todo um processo aí e envolve múltiplas pessoas, porque precisa de várias etapas, como eu tinha mencionado antes. E aí a gente tinha basicamente duas opções, fazer um curso de podcast, estudar e fazer toda uma análise para sair o melhor podcast do mundo, ou simplesmente entender qual que era o critério mínimo desse processo e colocar para rodar. Inclusive, no dia que eu estou gravando esse vídeo daqui, que é em maio de 2020, o nosso podcast ele tem 6 publicações e a gente começou a estruturar como que vai ser feita a divulgação. Porque qual que foi a ideia? Feito é melhor do que perfeito. Então, vamos colocar para publicar, vamos garantir que a gente está dominando esse processo, ele está funcionando direitinho. Depois, numa segunda etapa, a gente vai entender como melhorar os resultados dele. E uma coisa super legal de comentar é que uma parte muito importante do podcast foi a gente já ter travado os horários na agenda. Por exemplo, no nosso caso, as gravações são quarta de 2 às 4 e quinta de 2 às 4. A gente já deixa aquele período bloqueado. Daí, a pessoa que vai fazer a edição, ela também já deixa travado esse horário na agenda. Eu tenho travado na minha agenda os horários para montar o roteiro e fazer os convites. Então tem toda uma complexidade aí que o fato da gente ter definido nosso orçamento de tempo ajudou muito. Essa parte de usar o orçamento de tempo para organizar processos tem num vídeo aqui do GPS que a gente já falou antes, vale a pena dar uma conferida, tá?
Então é isso, espero que tenha gostado. É óbvio que dá para entrar em muito mais profundidade nesse assunto, mas eu quero pelo menos te dar esse exemplo nosso que tem ajudado muito. Essa forma de pensar, de definir um critério mínimo, entender que feito é melhor que perfeito e só depois a gente vai evoluir no processo, ajudou muito nesse ponto-chave da nossa estratégia, que é o podcast, e que a mesma ideia a gente tem aplicado a praticamente qualquer tipo de processo nosso. Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal para ter mais conteúdo sobre liderança e produtividade e também não esquece de dar o seu joinha. Um grande abraço!